Olá para você, tudo bom? Você está no canal do YouTube da IBNU. Eu sou o Dilean Mello, faço parte do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, e você é nosso convidado a assistir esse vídeo com um comentário muito especial que a gente faz todo sábado, às 9 horas da manhã, aqui nesse canal, falando um pouquinho sobre como nós, que somos jovens, podemos olhar para a Bíblia de uma forma prática, ou seja, tirar lições práticas para a nossa vida daquilo que o Senhor Jesus quer para nós. E se você não conhece a gente, se de repente você está chegando agora, é o primeiro vídeo da IBNU que você assiste, aí em cima da cabeça do Mateus vai aparecer uma linguetinha aí, né? Um linkzinho com toda a nossa playlist. E ali você vai poder ver, sei lá quantos vídeos você vai maratonar, você tá de férias, aí você vai aproveitar, você vai maratonar aí, vai esquecer a Netflix, porque tem muito vídeo para você assistir aqui com a gente. E, bom, nós estamos aqui nesse capítulo 8, que é o que a gente vai fazer hoje, e tá comigo aqui o Matheus e a Carol pra gente fazer o bate-papo. Tudo bom contigo, Carol? Tudo certo, gente. Mais um capítulo. Esse capítulo tá muito bom, tem muitas coisas acontecendo aqui. Um bate-papo excelente. Eu gostei da gente maratonar o Integriflix, né? Vamos botar o pessoal aí. Olha, Quem bom não, nome, bom nome. né? Vamos sim. E quem não acompanhou os outros, volta lá. Mas se você chegou agora, acompanha com a gente o 8, porque assuntos muito bons aqui hoje. Isso aí. E você, Matheus, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, Julia. Assuntos muito bons mesmo aí, como disse a Carol. Essa série tem sido maravilhosa, né? Acho que a gente, pessoalmente, tem aprendido muito e acho que hoje não vai ser diferente. Então, animado. É isso mesmo. E olha, acho bem interessante, até se você tá chegando agora, talvez você não pegou essa sequência bem interessante que aconteceu, porque nós terminamos o livro de Eclesiastes. Nós estamos agora no capítulo 8 de Marcos, né? Mas o livro que nós lemos antes de Marcos foi o livro de Eclesiastes. E aí nós falamos sobre o mestre que está nos ensinando a ter uma vida que é uma vida de sabedoria para vivermos aqui nessa terra. E aí a gente saiu desse mestrão que era o Kohelet, lá do Antigo Testamento de Eclesiastes, e a gente literalmente tá já nesse vídeo agora há 8 semanas sentados aos pés de Jesus, aquele que Marcos, logo no começo do seu livro, no primeiro versículo, diz que é o Filho de Deus, e o nosso propósito é esse: conhecer um pouquinho melhor Jesus e saber como nós conseguimos aplicar os ensinamentos que ele nos deu na nossa vida. Porque às vezes é isso, né? A questão não é conhecer, pô, saber que teve ali aquele cara que há 2000 e tantos anos atrás viveu lá naquele lugarzinho pequenininho da terra de Israel, e ele andou por ali, ele fez algumas coisas, ele foi um homem extremamente sábio, ele ajudou os outros, mas é saber que, como Marcos mesmo apresenta, há muitas provas de que aquela pessoa não era uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Normal no sentido de que ele não era como eu e você, porque ele realmente era divino, ele era o Deus encarnado. Tanto que logo no primeiro capítulo ele fala: Jesus é o Filho de Deus. E as provas que vêm sobre isso, sobre Jesus ser o Filho de Deus, ele começa a mostrar como, vamos dizer assim, como provas incontestáveis. Ele fala que cada vez que Jesus falava, as pessoas olhavam para ele e falavam: cara, ele não fala como os outros, ele tem uma autoridade naquilo que ele fala. A gente começa a ver ao longo dos capítulos que as pessoas até tocavam nas vestes de Jesus e elas eram curadas. As pessoas buscavam Jesus com toda intensidade. Porém, não era só isso. Tinha também algumas pessoas que começaram a rejeitar Jesus. E isso porque em muito daquilo que Jesus vivia e fazia, chocava com um monte de coisa daquilo que eles viviam. E que estava errado, na verdade, e precisava ser mudado. Era uma grande oportunidade de mudança para a vida deles que muitas vezes foi desperdiçada por aqueles que ficaram com os olhos às vezes tão fechadinhos a respeito de algumas coisas.
E é interessante, então, que Jesus tenta promover o reino. Nós temos ali as parábolas do reino. Ele tenta mostrar e levar as pessoas a viver o bem, a fazer o bem. Só que o capítulo anterior, que é o capítulo 7, mostra como isso estava tão enraigado. Porque havia ali uma certa, vamos dizer assim, uma certa pressão que as tradições colocavam em cima daquelas pessoas. E por causa dessas tradições, por causa de tudo aquilo que tinham, elas perderam a sensibilidade de conseguir viver as suas vidas refletindo positivamente em relação àquilo que elas deveriam fazer. E esse capítulo 8, ele começa já com algo bastante diferenciado, mostrando esse Jesus poderoso e aquilo que ele está fazendo. Porque se havia uma certa, vamos dizer assim, uma certa discussão sobre esse Jesus, afinal, ele estava quebrando os paradigmas da tradição que aquelas pessoas tinham, e aqueles líderes religiosos começaram a ficar meio tipo siri na lata, né? O que esse cara tá fazendo? Sai daqui, né? Jesus é apresentado no comecinho do capítulo 8 como alguém que está olhando para as pessoas de uma forma muito especial. Porque a gente vai ver que no meio de toda essa discussão, talvez alguns iam falar assim, ó, quer saber? Eu tô tentando fazer o melhor que eu posso, amar as pessoas, e tô levando pedrada, é só gente que vem reclamar. Eu vou para um lugar deserto, ficar sossegado, e não quero que ninguém me encha a paciência. Eu preciso de férias. Eu tô nessa vibe agora, eu preciso de férias. É dezembrão, eu quero férias, eu quero viver as festas, né? Mas é interessante que as multidões se reuniam ao redor de Jesus e o olhar que ele tinha para essa realidade era muito especial. Porque ele começou a olhar para aquilo e falou assim, pessoal, é o seguinte, essa galera não vai conseguir, não vai conseguir ter alimento. Não adianta nem a gente dispersar esse pessoal que eles vão passar necessidade. Vamos resolver esse problema. E a gente já tinha falado isso antes, né, Edilea, que Jesus é incansável. Exato. Ele não parece que não tem parada. E mais uma vez ele multiplica os pães aqui, ele alimenta as pessoas porque ele se compadece delas. E puxando isso que você estava falando dos capítulos anteriores, parece que aqui a coisa vai afunilando, né? Ao mesmo tempo em que Jesus cada vez mais mostra sinais de quem ele é, de que ele é o Filho de Deus, de todo o poder que ele tem, cada vez mais os líderes da religião tentam encurralar Jesus. E aí depois dessa multiplicação, mais uma vez, né, de Jesus mostrar mais milagres e mais sinais, e aí vem aqui os líderes da religião e falam assim, que querem um sinal dos céus. Agora a gente quer ver Jesus mandando um sinal dos céus. Gente, mas Jesus já não fez o suficiente? Já não foi o suficiente? E eu fiquei pensando sobre isso, assim, tentando puxar para a nossa realidade, quantas coisas Deus faz na nossa vida, Deus faz ao nosso redor, Deus faz nas nossas circunstâncias, e a gente continua pedindo mais sinais. A gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo. A gente não consegue, parece que é uma coisa, envolve talvez, né, um pouco dessa insaciedade. A gente também parece que é incansável nesse sentido. A gente não consegue enxergar o poder de Deus diante da gente nos detalhes, nas pequenas coisas. Você vê aqui, Jesus acabou de alimentar as pessoas. Então, a gente sendo alimentado por Deus todos os dias, a gente tem um teto sobre a nossa cabeça, a gente tem família, né? Agora, nessa época de fim de ano, todo mundo se reunindo, comemorando, e a gente tem um monte de coisas que Deus dá pra gente, e a gente continua pedindo, não, eu quero ver mais, eu quero aquela, parece uma mania de grandeza. Então, nossa, que perigoso a gente se parecer com esses líderes da religião que tem esse coração endurecido e não consegue enxergar o que Deus está fazendo em volta da gente e ser agradecido por isso. Às vezes uma ganância, né? Acho que você falou a expressão certa, né? Um coração endurecido, e acaba deixando de ver as coisas que realmente importam, de ser grato pelas coisas que realmente importam. Ali a gente vê, ao redor desse texto que a gente está discutindo, né? A gente vê Jesus falando para os discípulos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Então ele está ensinando lições espirituais, usando parábolas, usando analogias que as pessoas
deveriam entender naquele contexto, mas eles não entendem. É o que a Carol comentou, o coração tão endurecido que as pessoas, em vez de pensar nas coisas dos céus, pensar, não, ele está falando que os ensinos dos fariseus não estão coerentes, né, eles estão sendo hipócritas, então eu tenho que tomar cuidado com isso para que eu não me torne assim, para que a gente não espalhe essa hipocrisia. Em vez de entender dessa forma, eles pensam, será que ele está falando por causa do pão? Será que é porque a gente não trouxe pão? Sendo que ele acabou de multiplicar os pães, tipo, cara, você não precisa se preocupar com isso, né? Tem coisas muito mais importantes. E eu acho que também... É uma preocupação imediata nossa, né, Matheus? Exato. É o que eu estou vendo na minha frente. Exatamente. E acho que a gente perde a chance de pensar em coisas além, que são muito maiores. E aí, fazendo um paralelo, né, eu acho que tem esse antagonismo dos fariseus e os próprios discípulos ali naquele momento, meio de corações endurecidos, olhos fechados, e Jesus, como você e o Dileão muito bem colocaram agora há pouco, ele se compadeceu da multidão na hora da multiplicação, né? Tem uma frase dele ali que me tocou muito na hora que eu estava lendo, né? Que ele falou, tenho compaixão dessa multidão. Então, é o Deus Todo-Poderoso, ele está ali no meio das pessoas, ele fala, eu tenho compaixão dessas pessoas, eu amo essas pessoas, eu quero o bem delas. Me remeteu àquele trecho, acho que de Filipenses, né? Que a instrução é pra gente. Não se preocupe só com seus próprios interesses, mas também o do seu próximo. Então Jesus, ele está sentindo a dor das pessoas ali. E a gente tem que imitar nosso mestre nesse sentido, né? Não só olhar para o nosso próprio umbigo, mas ver as coisas ao redor para conseguir solidarizar, ter empatia. E, gente, até mesmo na época das festas, parece que essa coisa não fica bem clara, né? Porque parece que há uma cultura tão, vamos dizer assim, tão enraizada da falta de compaixão, e isso, de certa forma, visto, inclusive, como não uma coisa só positiva, mas uma coisa meio que desejada, sei lá, alguma coisa nesse sentido, meio... eu sei que é meio mal aqui, né? A gente tá na época de festas, mas até as festas produzem isso. Poxa vida, Jesus está olhando para aquela multidão em sentido compaixão dela, enquanto a gente vê famílias que não vão se festejar juntas por causa dos problemas que não foram acertados, resolvidos, né? Ou tipo assim, ó, eu não vou na casa da tia, do tio X, porque vai tal pessoa e ele vai fazer a piada do pavê. Cara, a gente ouve essa piada todo ano, é uma vez, e tipo... ela não é legal. Se você conta uma piada, desculpa se Deus estraga prazeres, ela não é tão legal. Mas se você quiser contar, conta, cara. Eu vou ouvir a sua piada do pavê, entende? E é verdade, ele é pra comer mesmo. Tenta se divertir com isso, né? Tipo, dá aquele sorrisão amarelo e fala, tadinho do tio. Então, assim, faz o seguinte, na hora que o tio falar, já pega e fala assim, enfia um pedação na boca dele, ri junto com ele, fala assim, tá vendo que é pra comer? E pronto. A gente tem a tendência a ser murmurador. A gente tem a tendência a deixar de perceber as realidades, inclusive das necessidades que estão acontecendo, às vezes até necessidade de pessoas que às vezes são até mais velhas e tudo, e que, caramba, querem até fazer meu netinho, né? E coisa desse tipo, e que não é legal, tudo bem, mas que faz parte de um universo que é maior do que a gente faz parte dele, a gente tá ali, e que a gente pode, até nessas coisas, às vezes, demonstrar esse pingo de empatia, de olhar para aquela pessoa e falar, caramba, beleza, vamos lá, fica ali já chegando, sentiu a hora que eu tenho na mão, faz a piadinha, agora vamos comer. Eu tô sendo assim, bem assim, parece que meio disperso, mas a questão é essa, a gente muitas vezes perde a conexão de conhecer quem Deus é. Por quê? Porque a gente perde a conexão com o próximo. Gente, a questão é a seguinte, você tá olhando para mim, bonito, com essa barba maravilhosa, o Matheus mais ou menos, lógico, a Carol muito bonita, nós todos somos a imagem e semelhança de Jesus, do Deus encarnado, desse Deus que se fez homem. Nós somos essa imagem e semelhança. Então, quando a gente valoriza a pessoa, quando a gente valoriza e dá amor para a pessoa, cara, a gente tá fazendo algo que é divino, que é, olha, que é espiritual, que é maravilhoso, entende? Porque a gente vai ficar igual os fariseus do capítulo 7. Não, peraí, vamos lá, como é que é? Não, vamos olhar o texto, vamos ver qual é a palavra no grego.
E aí a pessoa tá do nosso lado ali, querendo só fazer a piada do pavê. E tipo, vamos lá, entende? Vamos estar junto, vamos curtir isso. Né, E a Carol? gente fica, Julian, exatamente isso, procurando pelo em ovo, né? A gente fica analisando A cada gente situação, acha. a gente fica medindo muito, medindo a palavra do fulano, medindo isso e aquilo, a gente perde o relacionamento. A gente perde essa possibilidade, ou a oportunidade que a gente tem de se relacionar, de ser empático, de compreender a pessoa, né? A gente perde isso, por quê? Porque aí a gente fica exatamente como os fariseus, preocupado com o detalhe. A gente Querendo quer mais um sinal. o pinguinho no i certo, ou então não, eu quero mais sinais, mais sinais, mais sinais, e a gente perde a oportunidade do relacionamento. E isso é tão especial, pessoal, porque pra mim esse capítulo ele faz inclusive assim, tipo, ele chega no cume, sabe? Tipo, ó, chegamos lá na montanha, sentamos agora e vamos observar a beleza de tudo que tem aqui nesse Evangelho de Marcos, que no capítulo 8 acontece de uma forma muito especial, porque no meio de tudo isso, desses fariseus, esse pessoal aí, tipo, é isso, aquilo, querendo brigar por um monte de coisinha, Jesus querendo se revelar, Jesus mostrando amor pelas pessoas. Jesus chega então para os discípulos dele e pergunta: e aí, pessoal, é o seguinte, tá tendo muita discussão aí, né? Eu tô percebendo. Eu acho que os corações, eles estão meio, sabe, enevoados. Parece que a gente tá no meio de uma neblina e não tá conseguindo enxergar direito as coisas. Então eu queria conversar com vocês aqui. Soprar essa. Vamos soprar essa fumaça que tem e vamos ser direto. Quem eu sou? Jesus, ele chega assim e fala assim: e aí, depois de tudo isso, depois desses 8 capítulos a gente batendo papo, é como se Jesus estivesse olhando para você agora que tá aí assistindo nosso vídeo e falando assim: e aí, mano, depois de tudo isso, quem sou eu? E é interessante o como a gente vê as coisas, porque eles mesmo falam assim: olha, a gente sabe que a verdade é que há uma certa discussão sobre isso. As pessoas estão meio perdidas a respeito dessa questão. E só que daí Pedro ele vai fazer algo bem assertivo. Porque Jesus vai dizer você, né? Enquanto os outros estão meio confusos, vocês. Como é que tá no coração de vocês? E aí Pedro responde: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E aí nesse ponto que a gente chega, porque a gente vai, quando a gente reconhece Jesus e a gente olha e fala assim: caramba, eu sei quem você é. Tu és o Cristo. Tu és o meu Messias, tu és aquele que veio porque havia sido prometido por Deus. Agora eu posso ter esse relacionamento, eu posso ter tudo aquilo que João fala, né? Que as minhas mãos apalparam, os meus olhos estão vendo, a situação agora é outra, é um outro patamar de relacionamento. Agora a gente chegou, a gente bateu de frente, a gente fez o cara crachar aqui e a gente tá com uma outra perspectiva. E quando isso acontece, pessoal, a grande pergunta é, então, como isso muda? Como isso vai fazer com que agora, eu que reconheço Jesus, eu sei quem ele é, eu sei quais são os seus mandamentos, vou viver a minha vida. Eu vou viver de novo falando assim: a multidão tá aí, é melhor a gente mandar ela embora? Ou a multidão tá aí, vamos cuidar desse pessoal? Eu vou viver no sentido de, e aí, é o seguinte, tô meio confuso, me dá mais um sinal, ou não, tudo aquilo que o Senhor fez por mim já me provou que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é o Senhor da história, que Ele é o meu Deus, o meu Salvador, Ele é aquele que eu quero ficar ao lado pro resto da minha vida. Não sei, É emocionante pensar nisso, Gil. E eu acho que você comentou no começo, né? Sobre Jesus ser uma pessoa boa, ser um mestre, ser um. Eu acho que é difícil você encontrar alguém por aí, cristão, não cristão, o que a pessoa for, que vai dizer assim: não, Jesus, o personagem histórico Jesus, foi um bom mestre, foi uma boa pessoa, de bom caráter, que fez coisas boas. Eu acho que todo mundo reconhece isso, que esse Jesus existiu, em primeiro lugar, aqui na Terra, e que fez coisas boas. Mas quando você chega nesse ponto de inflexão, o que o Pedro chegou naquele momento, né? De, tá bom, Jesus é tudo isso, eu vi todos os milagres, eu vi as coisas boas que ele fez, os ensinamentos são diferentes de tudo que eu já ouvi até agora, mas aí ele chegou no ponto, no cume, como o Dilean falou, né? De tu és o Cristo. Nesse momento, quando ele reconhece, eu acho que aí é o ponto de inflexão que muda tudo. Porque é isso que faz o teu coração
querer ser mais como o coração do mestre, da compaixão, do amor que o Dileio estava comentando, né? E esse encontro é libertador, né? Quando a gente se encontra com Jesus e reconhece quem ele é, isso ao mesmo tempo liberta a gente e faz a gente descansar. Porque todas as outras pessoas estão procurando. Os fariseus não sabem quem ele é, os líderes da religião não sabem. Olham para o Filho de Deus e não reconhecem quem ele é. E as outras pessoas também estão perdidas, estão procurando curas, estão procurando bênçãos e milagres e outras coisas. Mas quando Pedro chega diante de Jesus, ele reconhece que ele é o Filho de Deus e que veio para salvar e para libertar a gente se sente liberto e a gente descansa. Ou pelo menos deveria, ou é o que deveria acontecer, né? Descansar. Não é tão fácil assim, mais fácil falar do que fazer. Mas e a gente vai ver, né, nos próximos capítulos o desenrolar dessas coisas. Mas deveria ser assim. Que maravilhoso que é se encontrar com Jesus e reconhecer quem ele é. Amém. Amém. Quanta coisa boa. Bom, a partir do momento que a gente conhece Jesus, então, a gente tem algumas realidades para a gente pensar. É interessante que, talvez, se você estivesse querendo muito que alguém conhecesse algo a seu respeito, né, que alguém chegasse e falasse assim, pô, agora sim eu conheci a Carol de fato, conheci o Matheus, conheci o Gil, né, então, talvez agora, então vamos pro churrasco, né, então agora sim, a gente chegou no ponto onde a gente queria. Mas é interessante como Jesus é focado na missão. E aí, então, quando essa questão chega, pô, tu és o Cristo, tu és realmente aquele. Aí Jesus fala assim, então, gente, então eu vou morrer. Então, entendam, então, o que realmente significa tudo isso. Entendam, então, o porquê que eu vim. Eu vou morrer, e isso é importante. Eu preciso ser rejeitado, é isso que vai acontecer. Eu vou ser rejeitado, eu vou ser humilhado, e eu vou morrer. Eu vou morrer, e essa vai ser a vitória de todos vocês. Essa minha morte vai ser a garantia da sua vitória. Matheus, Carol, Gil, você que está nos assistindo, é a nossa vitória. E eu acho que hoje é um dia muito significativo para esse capítulo e para tudo aquilo que tem. Até para a gente pensar nesse Tu és o Cristo. Porque afinal hoje é dia 23, né? Então a gente tá aí já nos Jingle Bells. Ó, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tem que tomar cuidado. Em algum lugar Papai Noel saiu do seu trenó. Tô brincando, pessoal. Papai Noel tá aqui, gente. Olha a barba dele. Podia ter feito uma mais branquinha, né? As festividades que a gente tem para celebrar o fato de que esse Deus encarnado veio ao mundo estão comemoradas exatamente nessas datas. Provavelmente você está aí agora envolvido com talvez vários preparativos, né? Será que o pernil tá bem temperado? Será que assim, as bebidas... Comprei todos os presentes. Será que meu amigo secreto vai gostar do presente? Meu amigo secreto vai ficar com raiva de mim, porque amigo secreto, a maior parte das vezes, só serve para esse negócio, né? Para ganhar a meia. Mas o que tudo isso? Eu queria convidar você a parar um pouquinho, a lembrar que Marcos diz assim, o Filho do Homem, o Filho de Deus, nasceu em Belém, há mais de 2000 anos atrás. Ele caminhou aqui, nessa terra, por um propósito, para que você reconheça que ele é o Cristo. E que você saiba que dentro dessa missão envolveu ele, inclusive, dar a vida dele em amor a mim e em amor a você. E chegar nesse ponto de você falar, cara, não quero, eu já tenho sinais o suficientes, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor já fez. Agora o que eu quero só é entregar a minha vida e entender os seus ensinos, entender o que significa viver para o reino, entender essas parábolas, colocar isso em prática na minha vida, e em vez de estar preocupado com o que os outros vão pensar, ou qual é a tradição que eu tenho, eu vou preocupar em amar a Deus e amar o próximo, em fazer o bem, em realmente olhar as necessidades dos outros e agir, porque isso foi o Natal, aquele que não tinha nenhuma necessidade, aquele que vivia, vamos dizer assim, sobre todo o luxo que pode ser possível, afinal ele é o próprio Deus. Ele desceu
e veio aqui sofrer como um de nós e sofrer no nosso lugar. Carol, Matheus, a gente dá uma mensagem aí de Jingle Bells para todo mundo e finalizar esse capítulo. Então, a gente estava pensando numa coisa bem legal aqui. Pedro acaba de dizer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, né? O Cristo que tinha que vir. Mas logo em seguida, ele fala de alguma coisa que não podia acontecer, né? Que é justamente isso, que Jesus não poderia morrer. Então, Jesus se apresenta, ele mostra quem ele é, Pedro reconhece quem ele é, mas, ao mesmo tempo, parece que Pedro se deixa levar por alguns desejos egoístas. E nesse espírito natalino, né, toda essa coisa que a gente reconhece, quando a gente reconhece quem Jesus é e agradece a ele por ter vindo, a gente, talvez, eu fico pensando que a gente não pode ser levado por esses instintos egoístas que a gente tem, porque senão a gente perde de perspectiva quem Jesus é. E aí a gente passa a querer que Jesus faça o que a gente quer que ele faça, e não o que ele veio fazer de verdade, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei pensando que ao mesmo tempo em que Pedro foi inspirado por Deus, a gente é inspirado por Deus também, para reconhecer Jesus, e que a gente possa receber isso de coração aberto e não deixar que esses nossos desejos egoístas façam com que a gente perca de vista, né? Que a gente fique nublado de novo e que a gente não consiga enxergar quem Jesus é, o que ele veio fazer, a missão dele, e que a gente possa seguir até o fim. E como esse capítulo termina, né, carregando a cruz, isso não necessariamente significa que a gente não vai passar por dificuldade, tá lá, eu tenho cruzes para carregar, né, eu tenho que limpar a casa hoje, essa é a minha cruz. Não necessariamente, né, seguir a Jesus ser exatamente o que ele quer que a gente seja até o fim, é não desistir, e reconhecer a Jesus em tudo que a gente faz, e caminhar com ele até o final, sem desistir. Que a gente possa aproveitar esse Natal dessa maneira, reconhecendo quem Jesus é, sem perder de perspectiva o que ele veio fazer pela gente. Amém. Matheus? Nesse gancho do que a mensagem da Carol sobre a gente evitar o egoísmo, né? No final desse capítulo também Jesus fala que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, né, e perder a sua alma. E eu acho que é muito fácil a gente se iludir e se deixar levar por algumas coisas que, no final, não agregam tanto, né? Questões como status, riquezas, um trabalho, às vezes não é nem um trabalho melhor, mas é um trabalho que simplesmente vai ter um renome maior, ou coisas egocêntricas mesmo, né? Da gente querer, às vezes, mudanças de vida para o nosso próprio umbigo, em vez das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É muito fácil a gente se iludir com tudo isso. Então, meu desejo para mim e para você que está nos assistindo hoje para esse Natal é que a gente consiga parar para refletir um pouco sobre essa mensagem, essa fala de Pedro de tu és o Cristo, e tentar, com base nessa pedra tão forte, nessa afirmação tão maravilhosa, que Deus, né, que poderia ter vindo para a Terra num berço maravilhoso de ouro e tudo mais, mas ele nasce numa manjedoura, ele faz todo esse percurso de humildade, que a gente também possa se inspirar nele e como a Carol disse, né, carregar a nossa cruz, mas com alegria. Jesus mesmo, ele disse em outros momentos, meu fardo é leve, e diz também, vinde os cansados, que eu vou darei descanso. Então, não é para ser uma coisa, como a Carol mesmo colocou, não é para ser uma coisa triste, pelo contrário, né, é para ser a maior alegria do mundo, na verdade. Então, que a gente possa olhar para esse dia, essa véspera de Natal, recordando que é a coisa mais maravilhosa que já existiu. Que a gente possa se alegrar nisso, de fato. Amém. Bom, pessoal, é isso. Um Feliz Natal para todo mundo. E o que eu vou falar? Amanhã, às 9h30 da manhã, sai o nosso vídeo aqui no YouTube. Então, nós temos a nossa celebração online. Se você quiser também estar aqui por São Paulo, vem nos visitar. Rua Tianguá, número 25, celebração às 10 horas da manhã, no domingo. Você vai ser muito bem-vindo, vai encontrar com a gente, vai ter essa alegria de poder dar um abraço em mim, olha só, no Matheus e na Carol. E, claro, assim que você chegar, já chega com a piada. É pra ver ou pra comer? Que daí a gente sabe que o vídeo com a gente, tá bom? Grande abraço!
Feliz Natal, gente. Feliz Natal.